E aí galera, eu sou o Kaique Moura, mais um vídeo hoje pra vocês, e hoje eu vou falar com vocês sobre as eras astrológicas. Eu já vinha prometendo esse vídeo para alguns inscritos do canal já faz um tempo. Esse assunto começou quando eu postei esse vídeo aqui dos Simpsons. Ele prevê, né, o apocalipse, os 4 cavaleiros do apocalipse acontecendo, e ele tá lendo um jornal, né? E no jornal que ele tá lendo enquanto o apocalipse acontece, é um horóscopo, e tá lá Peixes, Aquário e Capricórnio. Por que isso aqui aparece logo em sequência? Você tem ali o Apocalipse acontecendo, os Cavaleiros do Apocalipse aparecendo. A Xuxa mesmo pregava isso aqui para as crianças, ó. A Era de Aquário, está chegando a nova Era de Aquário. Muitos artistas internacionais e não só Xuxa, mas várias pessoas falavam sobre essa questão da Era de Aquário que viria a acontecer. Então, galera, é o seguinte, ó, eu até coloquei, não há precisão em relação ao início e ao fim das eras, tá? Não dá pra falar, a era começa tal dia, acaba tal dia. Cada um acha uma coisa, né? Quando a pessoa estuda, você vai ver artigos dando informações divergentes sobre isso. Não há uma precisão em relação ao início e ao fim dessas eras, então a gente não tem conhecimento exato de quando elas começam e quando elas terminam. Você sabe que desde a antiguidade o homem observa as estrelas, então toda essa questão astrológica, você vai ver que a astrologia, a simbologia em propagandas, tá vendo? Sempre o horóscopo presente, sempre aparecendo símbolos para mostrar que a gente está entrando numa nova era. Então muita gente quer saber que era a gente está. Tem gente que vem e fala, tá errada a ordem das eras, porque o cara acha que tem que ser em ordem, né? Áries, Touro, não é na ordem comum, é na ordem anti-horária. Então não é Áries, Touro, Gêmeos, é Gêmeos, Touro, Áries, é o contrário, é voltando. Então se você estava na era de Peixes, a próxima era depois é Aquário, e por último a gente tem a era de Capricórnio. Eles acreditam que elas são responsáveis pelos fenômenos na humanidade e que essas eras influenciam os mundos de forma espiritual e psicológica. É interessante porque, ó, você já ouviu falar de eras astrológicas? Assim como no signo dos zodíacos, a teoria é responsável por explicar a poderosa influência de cada arquetipo ou signo. Possui o planeta e o próprio zodíaco por si. Já foi fruto de estudos por milênios, por povos como os da antiga Babilônia. Olha a origem disso, galera. A origem desse negócio vem da Babilônia, tá bom? Então assim, cara, toda essa questão de signo, de zodíaco e principalmente as eras astrológicas são influências da Babilônia. Foi uma prática ensinada pelos anjos caídos para que o homem tivesse acesso, de prever o futuro, de contar os tempos e também de entender a influência espiritual que esses espíritos teriam no mundo conforme as eras passam. Então, cada era significa o quê? Que algum espírito, alguma influência vai tomar a humanidade, e aí eles conseguem prever para que lado que o mundo segue, baseado nessas influências. Então, ou eles seguem o fluxo da era, ou eles causam a era, porque eles trabalham para essas entidades. A era que a gente estava, até uns anos atrás, era a Era de Peixes. Segundo esse artigo, ela acabou em 2010. O que acontecia até 2010? Nós vivíamos uma sociedade até então com muito mais pudor, com muito mais decência, aonde você ser cristão era algo muito valorizado, o costume cristão, o costume conservador familiar era muito prezado e respeitado no mundo até então. Então, olha que engraçado, a Era de Peixes, ela realmente é a era do cristianismo. Ela é uma era que eles inclusive citam Jesus como a principal figura dessa era. Então não só nesse artigo, mas vários artigos que você pesquisar, você vai encontrar a Era de Peixes relacionada com a fé, tá? Sempre relacionada com a fé. Não estavam prestes a mudar a sociedade como eles mudaram. E aí é engraçado, porque ó, aqui eles mencionam até a Bíblia cristã, Jesus, né, como uma marca da Era de Peixes, seus ensinamentos carregam a mensagem de Deus. A Bíblia cristã carrega muito simbolismo da Era de Peixes. Cristo é batizado na água, apóstolos são os pescadores, então várias referências à Era de Peixes. Eles, inclusive, até que adesivo no carro, né, de Jesus é sempre simbolizado pela Era de Peixes. Então você vê que o cristão sempre coloca aquele peixinhozinho no símbolo no carro, né? Então isso tudo tem a ver com astrologia, tem a ver com esse significado da Era de Peixes, que então seria a velha era, a velha ordem.
E é até engraçado porque tem uma certa conexão com o nome do canal. Não que eu tivesse pensado em nada disso na época, mas a velha ordem, então, seria a ordem da Era de Peixes, o momento onde o cristianismo e os valores familiares seriam valorizados pelo mundo. Mas, como tudo que é bom dura pouco, a próxima era, galera, é a Era de Aquário. A Era de Peixes para a Era de Aquário já começa a ser tratada de ser modificada alguns anos antes. Em 1781, eles mencionam aqui que a Revolução Francesa foi um dos marcos dessa era. Vocês sabem quem estava por trás, né? Então eles estão mencionando aqui a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, como símbolos da transição para a era de Aquário. Então você vê como a maçonaria e como as sociedades secretas estão ligadas diretamente com a transição das eras. E a gente tem aqui também que a era de Aquários é a era da liberdade humana, é a era da igualdade, liberdade, fraternidade. E eles marcam também a Era de Aquário como uma transição do estado de consciência de 3D para 5D. A alma humana estaria convicta de que nós somos senhores do nosso destino. Tipo, cadê Deus aqui agora? Você vê que a Era de Aquário é uma era totalmente oposta à Era de Peixes. É como se o peixe estivesse dentro do aquário agora. Ele está aprisionado e você tem ali agora um mundo que começa a mudar. Se você parar para pensar, isso é muito realidade. Porque a gente viu desde a época que a Xuxa cantava "Está chegando a nova era de Aquário" e começou a pregar aquilo ali, aquela geração que cresceu ouvindo a nova era de Aquário está chegando, é a geração que hoje levou o mundo para o que está. Então se hoje você vê a imoralidade, hoje você vê o desrespeito à família, isso é representação clara de que nós estamos sim na era de Aquário. Essa era é muito importante porque ela revela então a natureza humana de ignorar Deus, ignorar os propósitos da lei de Deus e começar a viver como senhores do nosso próprio destino. Essa mudança acontece naturalmente? Não, ela acontece por influência de entidades. E galera, basicamente é isso. Eu não vou mais falar sobre a era de Aquários porque agora eu quero falar sobre a era que está chegando, tá? Como eu sei que essa era está chegando? No jornal do Homer, a gente tem ali 3 eras: Peixes, Aquários, e no topo a gente tem a era de Capricórnio, tá? Na propaganda da Nike, na propaganda do Doritos, a gente tem visto muita figura do bode e muita figura do Capricórnio. Está sendo muito usado. A gente tem recebido muitas referências de que essa era tá chegando, galera. E essa era de Capricórnio, ela é a pior era. Por quê? A Aleister Crowley, o maior satanista de todos os tempos, ele falou no livro dele que Capricórnio era a imagem zodiacal do próprio diabo, do próprio inimigo. Não gosto nem de falar o nome, galera, na boa. Tem gente que acha superstição, mas eu nem curto ficar falando isso. Mas então o nosso inimigo da nossa alma, a imagem zodiacal dele, para os ocultistas, é o Capricórnio. Então a gente está entrando na era de Capricórnio. A era de Capricórnio é a era do diabo. Essa era. Alguns especulam que essa era será uma época que a humanidade viverá sob condições extremamente limitadas, sofrerá consequências dos danos ambientais das épocas anteriores, será forçada a gastar todos os recursos da Terra para recuperar as condições ambientais. As correntes do esoterismo acreditam que, sendo Capricórnio regido por Saturno, mais uma referência a Satanás, que é o planeta da obstrução, então será assinalado o fim do mundo. É a era do fim do mundo. A próxima era, a era de Capricórnio, é a era do fim do mundo. Será coincidência que a gente está vendo uma humanidade que desrespeita a Deus criada nessa era de Aquário? E que a próxima era seja justamente uma era que tem como identidade a identidade de Satanás e que, para piorar, é uma era que até para os astrólogos é a era do fim dos tempos. Tem 3 conhecimentos aí que se completam. Você tem a previsão de que essa era é a era do fim do mundo, você tem a imagem zodiacal de Capricórnio, que é a imagem do diabo, e você tem a conexão do que já vem acontecendo na era de Aquário, que é a humanidade realmente se afastando de Deus e se aproximando então de Capricórnio e de Saturno e de todas essas referências diabólicas que eles estão colocando. Fui no Rockefeller Center lá, o que mais tinha no Rockefeller Center era horóscopo e signos. Eu tenho uma convicção, a era de Aquários começou de 2000 para frente, e eu acredito que ela cabe em 2023. É o que eu acredito. Não importa os artigos, porque cada artigo fala uma data. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que eu tenho certeza que nós estamos terminando a Era de Aquários e que a Era de Capricórnio é o apocalipse. Clamar a Deus, buscar Deus, se aproximar de Deus, porque esse mundo jaz do maligno.
O que nós temos que buscar é a salvação da nossa alma e a proximidade com Deus. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Quero pedir para você compartilhar o vídeo, ajudar o canal a crescer. É muito trabalhoso fazer esses vídeos. Eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês estão compartilhando, quando o vídeo tem um alcance diferenciado. Tem sido difícil trabalhar aqui, vocês sabem disso. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de continuar acompanhando a série de Enoch. Valeu, pessoal!